Quem vos cumprimenta nesta manhã é o pastor Paulo de São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal do YouTube no momento do nosso resumo da Escola Bíblica de todo o final de semana. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever agora mesmo, digitando lá do seu tablet, do seu celular, do seu computador, no canal do YouTube Paulo.Delagnese. Ajude-nos divulgando, se inscrevendo, curtindo e compartilhando a mensagem de Deus com o mundo, com a mensagem da cruz, aquela que pode salvar o homem. Vamos à matéria desta aula, que é a necessidade de termos uma vida santa. Mas antes de adentrarmos a aula, quero deixar alguns versículos que vai falar-nos exatamente sobre santificação, que começa na segunda, Levítico 10:10. O profano é aquele que lida com as coisas sagradas como se fossem banais. Terça, Êxodo 26:33. Santo é a separação daquilo que é de uso comum. Quarta, Levítico 19:2. Deus é santo. Quinta, Hebreus 9:14. O sangue de Cristo nos santifica. Sexta, 1 Pedro 1:16. Deus nos chamou para a santificação. Sábado, Hebreus 12:14. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o texto áureo que usamos no domingo, baseado também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Então Deus nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, e nos convida a sermos santos como Ele é santo. Verdade prática. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa, irrepreensível pela obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunha de Jesus Cristo. Então nós cremos que através do Espírito Santo, realizando a obra de santificação sobre as nossas vidas, nós podemos ser santos também, separados deste mundo para Cristo. A leitura bíblica em classe está baseada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 22. Diz-nos assim a palavra do Senhor: portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amar fraternalmente, não fingindo, mas amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Então vemos aqui aonde o apóstolo Pedro nos convida a termos uma vida exemplar como a vida daquele que nos chamou.
uma vida santa, uma vida justa, uma vida purificada, uma vida que obedece a Deus. Não estamos falando que não vamos ter pecado, porque enquanto tivermos este corpo, somos pecadores e necessitamos da graça. Mas a santificação, ela vem gradativamente todos os dias. É o que veremos no decorrer da nossa aula de hoje. Interagindo, com o professor, traz aqui uma orientação sobre o que é justificação e regeneração. Então vamos lá. Justificação e regeneração e santificação são obras que o Senhor Jesus realiza na vida do pecador que se arrepende. Nesse aspecto, a santificação, o tema desta lição, tem duas perspectivas em sua natureza. A primeira é instantânea, pois no exato momento em que o pecador se arrepende de seus pecados, Cristo Jesus o justifica e o regenera, tornando-o santo. Isto é, essa pessoa passa a pertencer exclusivamente a Cristo. A segunda perspectiva é progressiva, pois enquanto vivermos neste mundo, como eu disse agora, o nosso corpo mortal não foi redimido, transformado e glorificado. Por isso precisamos, dia após dia, estar diante de Jesus, buscando a Deus e consagrando a nossa vida, para que o Espírito Santo sobrepuja a natureza amada da nossa carne. A palavra de Deus nos mostra que fomos chamados para sermos santos em toda a esfera da vida. 1 Pedro 1, versículo 15, 16. Então, como eu disse, enquanto habitarmos neste corpo corruptível, pecaremos, vivemos sobre a influência desta carne. Mas isso não quer dizer que vamos conformar com o pecado, mas vamos procurar a cada dia melhorar diante do Senhor. Introdução. Quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é a especialidade do Espírito Santo, instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. Então, aceitou Jesus, ele já é recolocado na família de Deus, ele já faz parte da família de Deus. Mas o progresso de santificação é gradativamente. Definindo os termos, de santidade, de santificação, a primeira, vamos falar sobre a santidade de Deus. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência, conforme disse o profeta Amós em duas ocasiões. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Amós 4:2 e Amós 6:8. A santidade é a característica fundamental de Deus. Isaías 6:3, Apocalipse 4:8. Ele é singular por causa de sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado, em pureza de suas criaturas. Salmo 99, verso 1 ao 5. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivado de ninguém. Não há santo como é o Senhor. 1 Samuel 2:2. Então o Senhor é santo por inteiro, o Senhor é santo independente de qualquer outra ação, Sempre foi santo, sempre será santo, porque a santidade se origina em Deus. Significado: o verbo hebraico ser santo é seus derivados santo e santificar, dedicar, consagrar. No Antigo Testamento significa separar. Quando aplicada à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum, tal como pode ser visto em Levítico 10:10, isso vale para lugares, Êxodo 3:5 também, casas e campo, Levítico 17:14 e 16, utensílios e animais, Levítico 8:10, 11, 10, 12, 13 e 17, o ouro do templo, Mateus 23:19, pessoas,
Êxodo 28, 41 e muitas outras coisas, como dias santos, festas e etc. Assim, o sentido de santidade é de afastar-se de tudo que é pecaminoso, de tudo que contamina. A Septuaginta traduz Kadosh, santo, pelo termo grego age, santo, palavra adotada pelos escritores do Novo Testamento. Há outro termo, menos comum, mas igualmente importante, tache, que é purificar, e seu cognato, catarizo, no grego usado na Septuaginta e no Novo Testamento no sentido cerimonial e moral. Então está aqui aspecto do que é consagrado, o que é santificado ao Senhor, desde utensílios, desde pessoas, desde objetos, templo, ouro, tudo aquilo que se consagra ao Senhor. Exclusividade. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus significa dizer que isso pertence a Ele. Êxodo 13, 2. Ou serve a Ele com exclusividade. Êxodo 30, 30, Levítico 20, 26. O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção e o incenso do santuário não podia ter outro uso. Êxodo 30, 33, 38. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais das verdades espirituais reveladas no Novo Testamento. Colossenses 2,17, Hebreus 8, 5, 9, 9. Então, quando se tratava sobre santificação, os hebreus sabiam diferenciar o que era santo do que era profano, do que era consagrado a Deus e do que não era consagrado. Porque hoje vivemos aí uma banalidade de uma santificação que quando você vai ver a conduta, né, da pessoa, você já vê que não tem nada de santo, né? Não que estejamos aqui para julgar, mas diante da palavra de Deus, quando fala em santificação, fala realmente em aquele objeto ou aquela pessoa, aquela coisa, ser realmente exclusiva e separado para o Senhor. Subsídio didático sobre a santificação diz que santo no Antigo Testamento, Godesh, santidade, coisa santa, santuário. O substantivo ocorre 469 vezes com o significado de santidade. Êxodo 15, 11, coisas santas, número 4:15 e santuário, Êxodo 36, 4. Santo no Novo Testamento, Agiomos, traduzido em Romanos 6, 19 e 22, 1 Tessalonicenses 4, 7, 1 Timóteo 2, 15, Hebreus 2, 14, por santificação, significa separação para Deus. 1 Coríntios 1, 30, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 1 Pedro 1, 2. O estado resultante, a conduta que convém, aqueles que são separados, 1 Timóteo 4, 3, 4, 7, e os 4 primeiros textos citados acima. A santificação é, pois, o estado predominado por Deus para os crentes, no qual Ele, pela graça, os chama e no qual eles começam o curso cristão e assim o buscam, por conseguinte, eles são chamados santos. Então aqui está a definição de santificação. Aqui está a definição do que é santo, do que é separado ao Senhor. Vamos ao tópico 2. As necessidades de termos uma vida santa. Israel. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel, para manter o povo distante da idolatria e da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular dentre todos os povos, reino, sacerdote e povo santo. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis rei no sacerdotal e povo santo. É o que Deus
fala de Israel quando o chama para ser diferente das nações que ali vivia. O estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo. Os israelitas foram separados, ou seja, retirados dentre os povos para Deus. Então Israel tinha um particular peculiar com Deus, e Deus tinha um peculiar com Israel. Deus havia chamado Israel dentre todas as nações para ser diferente, para ser exemplo. E com a igreja não é diferente. Veja o que nos diz aqui o texto. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Assim como os israelitas foram chamados por Deus e separados para o seu serviço, agora somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Desde o tempo do Antigo Testamento, a idolatria e a prostituição sempre caminharam juntas. Juízes 8:33, Oséias 4:13 e 14. Esses são os mesmos desafios da igreja hoje, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhei da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Devemos fugir da prostituição e também da idolatria. 1 Coríntios 6:18, 10, 14. Então Deus nos chama, como chamou Israel, a igreja do Senhor, aquela comprada por Cristo na cruz do Calvário, para ser santa, para ser diferente, para mostrar ao mundo a graça de Deus. E manda nós, igreja do Senhor, como mandava a Israel, a fugir da prostituição, a fugir da idolatria, porque Deus sempre odiou quem adora as imagens, quem venera a imagem, quem presta culto às imagens, quem faz promessa às imagens, quem sobe escada às imagens, quem pede às imagens de escultura. E isto não é o pastor Paulo que inventou, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Queiram ou não queiram ouvir a verdade. Quem conhece a Bíblia jamais se dirige a uma imagem de escultura, porque Deus é santo e quer ter o particular conosco. Uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Assim como é o seu Filho, Jesus Cristo. Lucas 1, 35, João 6, 69. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus. Nós também, da mesma forma, devemos nos abster da prostituição. Qual era a prática dos cananeus? Era prostituição e adoração e sacrifício, rezas, orações a ídolos. O que acontece hoje nos nossos dias? Prostituição, adoração, prática a ídolos, a imagem de escultura. E infelizmente difundido até por pessoas que se dizem ser cristãs. Mas Deus quer nos separar de tudo aquilo que Ele já havia pedido a Israel. Vamos distinguir o que é santificação nesse texto agora. A santificação precisa ser distinguida da justificação. Na justificação, Deus atribui ao crente no momento em que recebe a Cristo, a própria justiça de Cristo, e a partir de então, vê essa pessoa como se ela tivesse morrido, sido sepultada e ressuscitada em novidade de vida em Cristo. Ou seja, no momento que a pessoa aceita Cristo, ele tem essa santificação sobre a sua vida através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora,
A santificação é uma mudança que ocorre de uma vez por todas na condição legal ou judicial da pessoa diante de Deus. A santificação é em constante processo progressivo que ocorre na vida do pecador, regenerado momento a momento, ou seja, dia após dia, ele é santificado diante do Senhor pelos arrependimento dos seus pecados, das suas ações, das suas atitudes. Vamos a mais um subsídio teológico. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmo 24, verso 3 e 4. Estou profundamente convencido de que oração pelo reavivamento é uma ofensa diante de Deus se não tivermos um coração puro. É quase uma blasfema ousar entrar na presença do Deus Santo e pedir que nos abençoe se os nossos corações não estiverem puros diante dele. A oração pelo reavivamento tem que ser quando a pessoa realmente se separa ao Senhor. E esse é um pré-requisito. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quem estará em sua presença? Quem entrará na sala do trono? O Santo dos Santos. Então, pedir santificação e viver uma vida de prostituição, pedir santificação, viver mentindo, roubando, caluniando, falando mal do pastor, da igreja, do ministério, é uma afronta a Deus. Quem quer consagrar a sua vida a Deus, quem quer ser santo, ele tem que vigiar a sua língua, ele tem que vigiar a sua boca. Quem quer santificação tem que ser diferente do mundo. Porque senão você vai tornar profano aquilo que é santo. Não adianta orar por avivamento, não adianta clamar se a sua vida não condiz. Porque quando você clama por santificação, você pede a presença de Deus na sua vida. E quando fala da presença de Deus na sua vida, você tem que ser diferente. Amém? Tópico 3. A possibilidade de termos uma vida santa. A santificação posicional é o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano, de pecador para santificado em Cristo. Atos 26, 18, 1 Coríntios 1, 2. E a santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. 1 Coríntios 1, 30. Essa santificação é instantânea, mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação. Todos nós, salvos em Cristo, somos santos e assim que somos reconhecidos no Novo Testamento. Atos 9, 13, 32 ao 41. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo dirige-se aos crentes nas suas epístolas. Romanos 1, 7. A base dessa santificação é o sacrifício de Jesus. Hebreus 10, 10, 14. Mas ela é a obra do Deus Trino e Uno, por ocasião da conversão do pecador a Cristo. João 17, 17, 1 Coríntios 6, 11, 1 Pedro 1, 2. Então aqui está o que é santificação e ser separado a Deus. É uma posição que o crente, o cristão, deve tomar diante de Deus. Parte 2 do tópico 3. A santificação real é conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva, Provérbios 4, 18. A cada dia avançamos em santidade, mas todos nós, como cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3, 18. Então, é de glória em glória que somos santificados, que somos chamados à presença do Senhor.
Observe que havia crentes carnais na igreja de Coríntios, 1 Coríntios 3:3, onde Paulo diz que eles eram meninos. E mesmo assim eles são considerados santos, por isso precisavam de crescimento espiritual. 2 Pedro 3:18. Em qual sentido que eles eram santos? Porque eles haviam aceitado a Cristo. Eles haviam aceitado o sacrifício do Senhor. Então eles eram considerados santos, mas não tinha a santificação. Todos nós somos considerados santos, mas a santificação, como estamos aprendendo nessa aula, ela vem gradativamente, dia após dia, momento após momento que nos chegamos ao Senhor. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação. 1 Pedro 1, 15 e 16, o mesmo que ele antes chama santos, 1 Pedro 1, 2, isso é possível, porque somos nascidos de Deus, 1 João 4, 17 e 5, 1. O Espírito Santo está em nós e habita em nós, João 14, 17, 2 Timóteo 1, 14, né? Que isso fique claro, que ser chamado de santo não significa que está santificado. Ser chamado de santo é porque pertence à igreja daquele que é santo, Jesus. A santificação, cada um busca a cada dia, cada um se aperfeiçoa cada dia no Senhor. A santificação futura é o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Filipenses 3:11. Na ressurreição seremos completos e isso é extensível à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu próprio corpo glorioso. Filipenses 3:21. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. 1 João 3:2. Essa é a nossa esperança. Então a santificação futura é aquela que vai acontecer no arrebatamento da igreja. É aquela a qual aí sim estaremos para todo sempre livres do pecado e para todo sempre consagrado e santo ao Senhor. Porque já fomos arrebatados ao céu, já estamos com o Senhor na glória e o pecado já não reina mais. Por quê? Porque o nosso corpo mortal já foi destruído. Já recebemos o corpo ressurreto, o corpo glorioso. E agora já somos como o Senhor é, como diz 1 Coríntios 15, né? Livre do pecado, santificado, guardado, protegido, lavado para todo sempre. Não há mais possibilidade nesse momento do homem e da mulher pecar. Uma vez salvo, agora salvo para sempre, né? Porque ele foi já arrebatado aos céus, né? Não é aquela salvação que a predestinação ensina. Essa salvação aqui é aquela salvação após o arrebatamento da igreja que estamos falando. É possível ser santo? Parte 4 do tópico 3. Sim, é possível. E deve ser o desejo de todo cristão, se parecer com Jesus e ter uma vida santa, assim como o Mestre teve pela sua infinita graça. Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que eles se arrependam e confessem o nome de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Assim Deus disponibilizou 3 meios para a santificação: o sangue de Jesus, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13, 12. O Espírito Santo, 2 Tessalonicenses 2, 13, e a própria palavra de Deus, João 17, 17, Efésios 5, 26. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundanismo. Romanos 12, 1, 2. Né? Rogo, pois, irmão, que apresenteis o vosso culto racional, o qual é o culto que agrada ao Senhor, que é a santificação, a separação do mundo, estamos livres do pecado. Subsídio teológico do tópico 3. No mundo, os crentes são forasteiros e peregrinos. Hebreus 11, 13, 1 Pedro 2, 11. Não deve pertencer ao mundo. João 15, 9. Não se conformar com o mundo. Romanos 12, 2. Não amar para o mundo. Vencer o mundo. Odiar a iniquidade do mundo. Ver Hebreus 1, 9. Morrer para o mundo e ao Pai
ao mesmo tempo. Mateus 6, 24, Lucas 16, 13. Ver também Tiago 4, 4. Amar o mundo significa estar em estreita comunhão com ele e dedicar-se aos seus valores, interesses e caminhos e prazeres. Significa ter prazer e santificação naquilo que ofende a Deus e que se opõe a ele. Lucas 23, 35. É claro que o termo mundo e terra não são sinônimos. Não são sinônimos. Deus não proíbe o amor à terra, são sinônimos. Porque Deus ele não proíbe o amor à terra. Quando Deus está falando do mundo, é o sistema do mundo. O pecado, a idolatria, a prostituição, a glutonaria, a bebediça, a mentira, né? A maldade. Quando Deus fala mundo, é este mundo. Então, toda vez que você vê na Bíblia que Deus manda odiar o mundo, é o sistema, não o mundo, a terra que foi criada por Deus. Porque isso é bênção do Senhor. Então, Deus não proíbe o amor à terra, a natureza, as montanhas e a floresta. Ele proíbe o amor ao mundo como sistema pecaminoso, corrompido, entregue ao mal. Conclusão. O nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também de combatê-los com a pregação do Evangelho e com a nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo, João 14, 16, 17. E ele que nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo. Então aqui está a conclusão da matéria, né, de hoje, né, desta resumo, dessa breve aula, né, não temos aqui o tempo óbvio, amanhã sim, quando damos esta aula lá na igreja, aí nós temos 1h30 para poder conversar e comentar e explicar com mais detalhe o que é santificação. Mas eu creio que o que aqui está já é suficiente para nos abrir a mente. Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Deranhese, São Paulo, Jundiaí. Volto a convidar você, né, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. Também curtir, compartilhar e divulgar a palavra de Deus. Um grande abraço e um grande beijo no coração de cada um.